Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. É um prazer enorme sempre contar com a presença de vocês. Hoje a gente está vendo aí uma tendência muito estranha acontecendo no mundo e isso vai com certeza ter reflexos aqui também e nós vamos mergulhar nisso aqui em detalhes para você entender o novo caminho, a nova orientação, a nova coordenada que está sendo dada pelo sistema para este momento, mas pode ser que por trás disso tenha uma grande reviravolta sendo programada e essa reviravolta a gente tem que olhar com muito detalhe para que nós não sejamos iludidos por toda a confusão e a gente tem que tomar muito cuidado para não perder aquele ciclo UDA. O que é o ciclo UDA, né? Quem estudou comigo ou quem estuda comigo no Manual de Sobrevivência 2023, um curso que vai durar o ano inteiro, você faz matrícula uma vez, fica com a gente direto. Primeiro link aqui embaixo, venha estar conosco. Lá no Manual de Sobrevivência 2023, a gente fala sobre essa estratégia militar chamada ciclo UDA. O UDA é formado por 4 letras, O-O-D-A. O-O-D-A. O de observar, se orientar, né? Observar, orientar, decidir e agir. O-O-D-A. Observar, orientar, decidir e agir. Uma das maneiras mais utilizadas para impedir as pessoas de perceber o que está acontecendo e de agir de forma sábia é quebrar o ciclo OODA. Quebrando o ciclo OODA, a pessoa não consegue observar direito, se orientar direito e decidir e agir. Então, a gente tem que ficar muito atento com relação a isso, porque essa nova tendência que o sistema está trazendo, ela pode, na sua segunda fase, tentar quebrar esse ciclo de observação, orientação, decisão e ação. Por quê? Nós vimos durante a semana passada 2 notícias assim impactantes, estarrecedoras, que podem mudar tudo o que a gente está vendo. A primeira notícia foi que a Corte Internacional Penal decidiu ali por um pedido de prisão para o líder de Moscou, o Putin, né? É claro que eles responderam dizendo que eles não reconhecem a legitimidade dessa corte, acham que aquela corte não é legítima. Além disso também, você tem que perceber que as decisões dessa corte, elas só são válidas naqueles países que assinaram esse chamado Acordo de Roma, que foi o acordo que criou essas cortes internacionais. Por exemplo, alguns países importantes que não participam, né? O próprio país lá do Pudim, o Dragão do Oriente e os Estados Unidos. Esses grandes países não participam. Porém, se você olhar as nações que participam, você tem mais de 100 nações aí. Então ficou uma situação em que, com essa nova decisão, o Pudim não poderia, em tese, estar nesses 100 países que são signatários desse Acordo de Roma e que participam dessa Corte Penal Internacional. Se ele tivesse num desses 100 outros países, ele poderia ir para o chilindró. Tá? É uma coisa que não deve ter muita consequência, mas é uma situação. Ele não vai poder estar nesses países específicos aí, com a possibilidade dele ir para ficar ali atrás das grades. Essa foi a primeira questão estranha que apareceu na semana passada. A segunda questão estranha que apareceu também foi que o ex-presidente norte-americano Donald, ele fez uma profecia, e aí fica um negócio meio estranho, ele fez uma profecia de que na próxima terça-feira ele será também enquadrado e vai para o chilindró. Né? Se ele realmente tiver uma condenação criminal e for para o chilindró, parece que isso vai ser a primeira vez que uma coisa dessa natureza vai acontecer nos Estados Unidos. Será uma coisa assim totalmente nova, tá? Só que eu não vejo como coincidência isso tudo está acontecendo na mesma época, ok? Lembrando que teve um importante presidente norte-americano que disse que se uma coisa aconteceu de um determinado jeito no cenário público, não foi por acaso. Se algo aconteceu é porque foi feito para ser assim. Eu acho que aqui não é uma coincidência que a Corte Internacional pediu a prisão do Pudim, o pessoal nos Estados Unidos está pedindo a prisão do Donald, o loirão, o homem laranja, e aqui no Brasil também cada vez mais se fala sobre um problema semelhante
para um antigo chefe do executivo aí, o 01. Então, eu não vejo isso como coincidência. Porém, o que nós estamos vendo lá nos Estados Unidos é uma construção de um cenário meio messiânico em cima do Donald, né? Aquele negócio assim de, outro dia me perguntaram, mas eles colocariam o Donald atrás das grades com qual justificativa? A justificativa é que ele teria dado dinheiro para uma mulher para não falar que tinha tido uma relação amorosa com ele e tal. Aí me perguntaram assim, mas poxa, isso justifica? E a minha resposta foi, quanto mais absurdo for o pedido, mais pertinente vai ser para o sistema. Porque o que eu estou percebendo que o sistema quer é pegar esses caras, tentar botar no chilindró pelos argumentos mais esdrúxulos possíveis e isso gerar um renascimento dos seus seguidores, gerar uma grande comoção nacional. Parece que é isso que está sendo feito, né? Parece que a gente está vivendo um cenário, né, que os alemães chamavam de Sturm und Drang, né, que era a tempestade e o choque. Porque surgiu uma época lá na Alemanha que eles começaram a ter uma visão de mundo de que o progresso só acontecia quando havia o choque dos opostos. É claro que isso tem a ver com o processo dialético. Depois o Hegel ele vai se inspirar nessa ideia para poder criar aquela dialética hegeliana, né, da tese, antítese e síntese. Tese é a situação que existe, antítese é a situação contrária. A situação que existe entra em choque com uma situação contrária e do choque dos opostos surge uma ordem nova. Se a gente está vendo um planeta cada vez mais indo em direção a essa ideia de uma ordem internacional nova, parece que o sistema está incentivando o choque dos opostos, né? Incentivando a diferença de potencial, como diz na eletricidade, ou incentivando essa encrenca, né? Claro que a gente não pode esquecer, né, que Marx ele dizia, né, que a grande questão que define a história da humanidade é a luta de classes, né? Como ele dizia em alemão, a Klassenkampf, né? Então, se para Marx a evolução do capitalismo para o socialismo, do socialismo para o comunismo seria algo inevitável, uma vez que ele vivia e praticava uma visão da sociedade determinista, ou seja, de que esse progresso seria inevitável, ele tinha uma visão, o Marx, isso ficou muito claro no manifesto do Partido Comunista, inclusive, está chegando um livro novo meu aí, exatamente sobre esse assunto. Ele vai ser daquela série O Mínimo, tá? Que é uma série maravilhosa, O Mínimo sobre o Manifesto do Partido Comunista, está chegando aí, vai ser muito pertinente para esse ano. Na verdade, pessoal, fazendo um breve parênteses, 2 livros fundamentais que você precisa ler que estão para ser lançados aí esse ano. O meu livro, Manifesto do Partido Comunista, e é claro que é importante você ler o manifesto original, e o livro do Klaus Schwab, o cabeça lá do Fórum Econômico Mundial, que vai ser lançado também pela mesma editora onde eu lanço meus livros, a editora Vide, e é o livro onde eles abrem totalmente a agenda para a ordem internacional nova, e ele mostra que defende uma tese de que a crise sanitária seria o momento perfeito para a implementação do Grande Reset, tá? Então vai ser o livro do Klaus Schwab falando sobre o Grande Reset, está chegando 2 livros sensacionais, fundamentais para você ler esse ano, e o meu aí O Mínimo sobre o Manifesto do Partido Comunista é indispensável, porque tudo que está acontecendo no mundo hoje é baseado nesses 2 documentos, o Manifesto de Marx e o livro do Klaus Schwab sobre a crise sanitária e o Grande Reset, tá? Então, Marx ele achava que esse progresso do capitalismo para o socialismo era inevitável e ele ia ser cada vez mais rápido quanto mais forte ficasse a luta de classes, ou seja, o choque dos opostos. Aquela mesma ideia dos romantistas ou os adeptos do romantismo alemão, da Sturm und Drang, né, que é a tempestade e o choque, né? Então parece que o que o sistema está fazendo agora é incentivar esse choque de opostos para criar uma situação caótica e a partir dali criar uma ordem nova, seguindo aquele mesmo lema antigo do Império Romano, Ordo ab chaos, a ordem a partir do caos. Você instaura a desordem para justificar a instauração de uma ordem nova, tá? Então parece que todo esse incentivo para colocar o
chefe do executivo norte-americano Donald no Chilindró, na verdade, e pelo mais absurdo motivo, quanto mais absurdo for o motivo, melhor, a ideia é instigar esse choque dos opostos. E a pergunta que é necessária ser feita aqui é: será que essa mesma ideia está sendo implementada por aqui também? Né? É claro que quem acompanha meu canal sabe que a coisa mais preciosa para mim é tentar enxergar as coisas antes delas acontecerem, para eu poder me preparar e para eu poder avisar você, esclarecer você, porque conhecimento é poder, informação é poder, para você se preparar também. A pergunta que eu deixo para você é: será que o que eles estão querendo fazer com o Donald lá nos Estados Unidos, colocando o cara no Chilindró pelo motivo mais absurdo possível, é na verdade o que estão querendo fazer aqui também? É uma tendência? Fica a pergunta, deixa o seu comentário aqui embaixo. Forte abraço para você, fique com Deus, examine todas as coisas, retém que é bom, venha estar conosco no manifesto, no Manual de Sobrevivência 2023, link aqui embaixo. Um abraço, valeu!